Reality show é um gênero extremamente conhecido hoje em dia, não é mesmo? Mas o que será que vem acontecendo com os reality shows de confinamento, como A Fazenda, Big Brother Brasil, Power Couple, que parece que o público está desinteressado? Será que são só algumas temporadas ruins? Ou algo que é fácil de resolver e logo volta a bombar? Com mais de 20 anos de reality shows no Brasil, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Galera, esse é um tema que sempre me interessou. Adoro reality show, adoro ver a Big Brother Brasil, a Fazenda. E eu, como um telespectador e agora como criador de conteúdo, resolvi fazer esse vídeo para a gente bater um papo, né? Conversar um pouquinho e tentar entender o que está acontecendo. Afinal, além de cobrir, eu também assisto. E o desinteresse em algumas edições, principalmente neste ano, nos últimos realities, tem me dado uma pulga atrás na orelha. Tô querendo tentar entender junto com vocês o que de fato está acontecendo e o que a gente pode sugerir ou até mesmo debater para que seja melhorado. Afinal, a gente quer o sucesso dos reality shows. Vamos tentar entender o que está rolando? Antes, por gentileza, eu peço o seu like para tentar entender da parte de vocês se vocês gostam desse tipo de vídeo opinativo, onde a gente traz a informação com os números, eu trago a minha opinião e você aí nos comentários responde e claro que a gente continua debatendo, né? Vamos lá, gente, vamos tentar entender passo a passo. A Fazenda, Big Brother Brasil e Power Couple são os três principais realities que a gente tem no Brasil e claro, a gente vai focar nesses em específicos, mas se a gente for listar a quantidade de realities que nós temos hoje em dia, são inúmeros. Tem realities de nicho, como Ilhados com a Sogra, De Férias com o Ex, que são especificamente voltados para um público muito menor. E tem realities gigantescos, como o Big Brother Brasil e a Fazenda, que em alguns casos chegam a pautar o Brasil inteiro durante os meses de exibição. O problema é, por que está desinteressante, gente? Eu listo para vocês algumas situações que eu acho um dos motivos podem fazer que o reality seja desinteressante. Primeiro, vamos ver os números de como eram os reality shows ou os picos de audiências desses reality shows. Começamos com o Big Brother. Mas antes vamos dar uma olhadinha nos picos de audiência históricos desses reality shows. Gente, parece que é tanto tempo, né? Parece que é outra TV, outra mídia, e de fato é. Dá uma olhada ali. O BBB, ele marcou 64 pontos na final do BBB 1 da edição de 2002. Já a Fazenda marcou 31 pontos na primeira edição, na final da primeira edição, que é algo, gente, inacreditável. Porque eu deixo claro para vocês e relembro que no período da exibição de A Fazenda, a Record não era a segunda emissora isolada em liderança, não. Ela brigava com o SBT, luta pelo segundo lugar. Esses números são inacreditáveis. E o Power Couple, vocês estão vendo ali, 11,1 pontos na sua primeira edição. Obviamente, os picos tratados em relação à final. E o que a gente pode analisar é que a curiosidade leva à audiência. Como era um formato novo, o BBB gerou uma curiosidade gigantesca. Quem não lembra do Bambam? Quando parou o Brasil com a Maria Eugênia, ou a Fazenda, né, com o Dado Dolabella, marcaram histórias pelo fato de serem os primeiros campeões. Tanto o Dado Dolabella quanto o Bambam ainda são lembrados por muitas pessoas que acompanham ou do público geral como pessoas marcantes na história dos formatos que eles participaram, tanto a Fazenda quanto o BBB. Mas, de fato, o que vem acontecendo tanto com o Power Couple, tanto quanto a Fazenda, quanto o Big Brother Brasil? Primeiro, gente, a gente precisa listar a mudança de público e da forma de consumo. O público consumia em 2002, em 2009, em 2010, as respectivas edições Power Couple, Fazenda e Big Brother, consumia basicamente TV. A gente pode fazer um parênteses em relação a Power Couple, e já em 2016 já tinha assim, um consumo dividido com a segunda tela, que era o celular, mas ainda a TV poderia ser considerada a primeira tela. Hoje em dia, a TV pode ser até mesmo considerada a terceira tela. Muitas pessoas deixam a TV tocando, estão às vezes ali dando uma olhada no tablet, filho e tudo mais, e mexendo no celular ao mesmo tempo. Uma pessoa está jogando game, está olhando o celular, está assistindo a TV, algo assim. Em algumas situações, a TV ela se tornou a terceira tela.
é importante a gente ressaltar que a própria televisão, por muito tempo, ela teve a concorrência do rádio e do jornal. Esses dois outros veículos hoje, um deles se tornou muito menor do que já foi, que é a mídia impressa, e o rádio se reposicionou. E a TV aberta, por si só, ela passa por uma situação que ela precisa se reposicionar. Isso fica bem evidenciado com a quantidade de conteúdos que era certeza de audiência, certeza de sucesso estrondoso, e hoje já não são mais tão certeza assim como a própria novela das 9. E quando eu tô gravando esse vídeo, se você tá assistindo lá na frente, é Vale Tudo. O remake de Vale Tudo tá muito longe de fazer sucesso, perdendo até pra Tieta. Isso demonstra um ponto importante que eu quero chegar em reality shows. Se Tieta, uma novela dos anos 80, está fazendo sucesso atualmente, então será que a situação é realmente a concorrência do smartphone e do streaming, ou o produto que talvez não tenha a mesma qualidade de outra hora? Mas se a gente pegar os Big Brothers Brasil 10 anos atrás e comparar com os atuais, será que a gente vê tanta diferença assim em relação à qualidade? Ou será que a quantidade excessiva de ações comerciais, de dinâmicas comerciais com o único intuito de divulgar as marcas, leva um pouco de morosidade para quem acompanha 24 horas? Pode ser um fator, não é? Outros fatores que eu separei aqui para vocês, gente, é o seguinte: o primeiro fator é a fadiga de conteúdo. O formato pode ser que está saturado. Afinal, se a gente voltar alguns anos, no primeiro Big Brother, quantos realities a gente tinha em exibição no Brasil? Big Brother e Casa dos Artistas, perdão, que foi exibido antes do BBB. E hoje em dia, 2025, quantos realities nós temos em exibição Brasil afora, tanto em streaming, tanto em TV abertas? Milhares, para dizer algumas dezenas, eu acho que pode ser pé no chão. É uma quantidade muito maior do que exibido no primeiro, quando esse formato chegou no Brasil. É um formato fácil, que já vem com toda a formatação pronta para a emissora exibir, e também um formato considerado barato. Isso faz com que a quantidade de reality seja muito grande. E talvez isso esteja saturando o formato. Afinal, 20 anos de exibição de BBB, há mais de 20 anos, né? A Fazenda e outros realities, faz com que o público já tenha visto de tudo, né? Romances, brigas, traições, reviravoltas. Não tem mais um enredo novo, né? Tem mais um negócio diferente para ser contado. É muito diferente, pessoal, de uma novela, onde você pode pegar um enredo completamente diferente, apesar de ser cada vez mais difícil, afinal são anos e anos de novelas. Você pode tentar trazer um contexto diferente, mas um reality de confinamento funciona da seguinte maneira: ou você forma casal, ou você não forma casal, ou você trai alguém, ou você faz uma aliança e desfaz uma aliança, ou você é o vilão, ou você é o mocinho, ou você é o perseguido, ou você é a planta. Não tem outro caminho em reality show como você pode tentar pegar em produção de conteúdo, como séries, filmes e novelas. A fórmula se repete, os mesmos tipos de participante, desde aquele tipo de planta, desde a menina bonita, desde o homem bonitão, e as provas dificilmente têm novidades. As provas se tornam repetitivas. Se elas não copiam edições anteriores, acabam copiando até mesmo concorrente. Porque é impossível não repetir provas hoje em dia em qualquer reality show. Além disso, galera, os discursos extremamente parecidos, não é mesmo? Discursos parecidos dos participantes. Ai, o Brasil tá vendo. Ai, o Brasil tá do meu lado. Ai, estão me perseguindo. Ai, vocês querem me tirar. Ninguém vai me tirar. E tudo mais. Discurso extremamente parecido. E algo que eu faço questão de pontuar aqui, e eu não consigo entender o porquê não é visto isso, é a questão dos coaches mesmo. Como assim coaches, Gustavo? Os participantes, vira e mexe, quando são confinados, surge na mídia informações de que eles passaram por coaches, ensinando ou pelo menos os guiando de como se portar dentro dos reality shows. Isso é um fator que prejudicou muitos reality shows, porque se tornaram extremamente roteirizados, e não por culpa da produção, e sim pelos participantes, que vendem um peixe na entrevista e entram completamente roteirizados, seguindo uma cartilha de coaches, que deveria, na minha humilde opinião, ter uma cláusula contratual caso tenha uma descoberta em relação ao coach, que sejam proibidos, que isso ajuda demais a acabar
com os reality shows. Pegar os picos de audiência dos últimos 5 anos que eu separei para vocês, vamos pegar aqui do Big Brother, galera. Olha só, a audiência média dos últimos 5 anos do Big Brother foi desde o pico da Juliette, do BBB 21, lembrando que estava no período de confinamento, né, com 28,8 pontos de audiência média até 2025. A gente passando por 23,1 em 2022, 18,8 em 2023, uma subida de 20,4 em 2024 e uma queda de 16,2 pontos em 2025. Claro que os participantes contam muito com essa situação. Um elenco fraco, um elenco já completamente roteirizado, pautado e com medo de cancelamento faz com que o desinteresse venha rápido. Se você não prende na primeira semana ou nos primeiros 15 dias o telespectador, dificilmente você consegue recuperar. E a gente parte agora para a Fazenda, gente. A audiência média dos últimos 5 anos de A Fazenda também teve uma alta ali no período de confinamento, né, da pandemia, com 13,6 pontos, depois veio caindo até 5,9 pontos na Fazenda do ano passado. Isso também reflete que o período de confinamento, o período de pandemia, fez com que as pessoas procurassem conteúdos para assistir. O meio digital, o meio de streaming explodiu à época, mas um fator que muitas pessoas se utilizam como uma maneira de muleta, vamos dizer assim, é que, mas não tem como você comparar os números da pandemia com os números de agora, porque as pessoas estavam em casa. Mas veja, os streamings explodiram na pandemia. Eles não diminuíram tanto assim a ponto de ter uma crise. Por que a TV aberta diminuiu tanto assim? Porque o público se viu em possibilidades de novos tipos de consumos a ponto de optar por manter esses novos tipos de consumo. É a mesma crise que os cinemas estão passando. Quanto tempo você que está assistindo não vai ao cinema? Um fator é se preocupar e se questionar se realmente é o consumo ou é o formato que está saturado, não é mesmo? Outro fator, pessoal, é as redes sociais. Como assim, gente? Como que você vai acompanhar 24 horas por dia conteúdo como reality show, Big Brother, A Fazenda, Power Couple, se esses tipos de conteúdo concorrem com TikTok, Instagram, com Reels, com Shorts aqui do YouTube, ou até mesmo os vídeos rápidos do TikTok, se as pessoas querem um conteúdo extremamente rápido. É por isso que os cortes desses reality shows nessas plataformas fazem sucesso e tem uma grande quantidade de visualizações. Por quê? Porque a pessoa está tão acostumada a ver conteúdo rápido, extremamente rápido, que um vídeo como esse que é longo, que é muito diferente de vídeos curtos, acaba fazendo que a pessoa perca o interesse em assistir isso. Imagine só acompanhar 24 horas por dia ou até mesmo acompanhar provas ao vivo, como eu e a Juliana cobrimos, provas do Anjo que levaram 5 horas para ser finalizadas, gente. É algo que já não cabe mais na situação de consumo de hoje. Você ter provas, você ter algumas situações que levam horas e horas e horas, é algo realmente diferente. Até mesmo a prova de resistência. Será mesmo que uma prova de resistência é tão interessante? Que a gente sabe que todas as provas têm a questão do apelo comercial. Quantas horas de exibição vai ser colocado o logo do patrocinador durante X período de horas, né? Tudo isso conta, mas será que isso reflete em audiência? Outra situação que pode realmente ter causado um desinteresse por parte do público é o suposto uso de bots, suposto uso de situações que não são orgânicas para votações. Isso fez com que o público, não tendo o seu participante preferido, sendo levado adiante, chegando mais longe do reality, acabe abandonando toda o acompanhamento por parte do programa. A gente que estava cobrimos o BBB, a gente notou que quando alguns participantes saíram, a audiência caiu, ao invés de aumentar. Porque se esses participantes eram tão odiados assim, a tendência é que aumentasse a audiência e de fato isso não aconteceu. Então o uso de bots, o uso de situações que não são orgânicas, acabam prejudicando todo qualquer reality show. E o grande exemplo foi o BBB 25, que teve diversas acusações de todos os lados de torcidas, independente se foi da campeã Renata ou até mesmo da eliminada Aline, que foram as participantes que polemizaram a edição em diversos momentos, né? Houve sim diversas acusações de bots e isso fez com que as pessoas que realmente assistem, o público do sofá, perdessem o interesse. Afinal, se você não é ouvido, se você não tem a sua decisão levada adiante,
ou pelo menos você não vê justiça nisso, você acaba abandonando o programa no meio do caminho, sem dó nem piedade. Grande fator deve ser revisto com urgência e acredito eu que tanto na Fazenda próxima e no próximo BBB também vai ser visto com certeza absoluta. E por fim, minha gente, acho que outro fator muito importante é a falta de um grande protagonista. Um grande jogador, uma grande jogadora. Um Davi faz uma diferença, uma Juliette faz uma diferença, uma Carol Conká faz uma diferença, um André Surak faz uma diferença em qualquer reality show. O fato dos participantes estarem cada vez mais roteirizados, cada vez mais determinados a não agir de maneira a serem cancelados por medo de perder contratos, faz com que grandes histórias, grandes tretas, grandes enredos, grandes situações acabem se tornando cada vez mais ou menos frequentes fora dos reality shows. Talvez apelar para pessoas que já fizeram sucesso acaba sendo um grande risco. A Gretchen, que está nesse momento no Power Couple, ela vem sofrendo uma série de reclamações ou até mesmo detonada nas redes sociais pelo fato de estar muito repetitiva. A trajetória, o jeito, as falas ser muito repetitiva. Então, tudo isso cansa, né? O excesso de algumas coisas cansam ou o excesso de participação de algumas cansam. O fato deve sim ser revisto toda essa questão, como é feito as provas, a dinâmica. O público novo hoje toma conta, é o público mais jovem e também nós ansiamos por mais dinamismo, por mais novidades. A gente carece de um grande jogador. Talvez o elenco seja o primeiro passo a ser escolhido. Evitar uma quantidade grande de plantas é fundamental para um reality show ir adiante. O resto dá para ir fazendo com calma, mas é fundamental que, fazendo o BBB e outros reality de confinamento, escolham participantes que realmente queiram mostrar o que vieram fazer e não ficar escorado ali no canto até a ponta, confundido com uma planta. Beleza, gente? Essa é a minha humilde opinião nesse vídeo. Se vocês gostarem desse formato, me falem que uma vez ou outra por semana eu trago conteúdo para vocês, tá bom? Obrigado por assistir até aqui. Se você esqueceu de deixar o seu joinha, eu relembro que ele é fundamental para a gente continuar crescendo na plataforma. Tá bom? Fiquem bem. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.